Olá, meus queridos alunos, vamos resolver aqui três questões de velocidade escalar média ao nível do nono ano. Um carro de passeio percorre 30 quilômetros em 20 minutos. Determine sua velocidade escalar média nesse percurso. A velocidade média, ela pode ser calculada como sendo a variação do espaço, o famoso ΔS, sobre a variação do tempo, o ΔT. Essa velocidade média ela é expressa em termos de SI, ou seja, unidades do Sistema Internacional, em metro por segundo. Usualmente, essa velocidade também pode ser expressa por quilômetro por hora. Então, se a gente ler a questão e coletar os dados, nós vamos perceber o seguinte, que já existe aqui o nosso percurso, né, a nossa distância percorrida, que foi de 30 quilômetros. Então, esse cara aqui é o nosso ΔS. E o nosso tempo é de 20 minutos. Se a gente converter então esse tempo aqui para hora, para a gente expressar a velocidade em quilômetros por hora, a gente vai ter que fazer o seguinte: ΔT é igual a 20 minutos. Para a gente converter, eu preciso dividir esse valor por 60. Por quê? Porque eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, se eu dividir, eu posso cortar esses dois zeros, simplificando em cima e embaixo por 2, eu vou ficar com 2 dividido por 2 em cima dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, eu fico com 1/3 de hora. Então, 20 minutos significa 1/3 de hora. Aplicando então na fórmula, nós vamos ter o seguinte: velocidade média é igual a ΔS, 30 quilômetros, e o nosso ΔT, 1/3 de hora. Como eu tenho divisão de fração, esse número 3 que está embaixo vai subir multiplicando 30. Então, 30 vezes 3 vai dar 90 quilômetros por hora. Ou seja, a nossa velocidade nesse trecho, nesse percurso, foi de 90 quilômetros por hora. Eu poderia, né, também expressar essa velocidade em metros por segundo. Para a gente, então, fazer essa conversão, temos que lembrar o seguinte: toda vez que eu quero ir de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou pegar então o valor e dividir por 3,6. Se eu quiser o processo inverso, ou seja, ir de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou fazer a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 3,6. Logo, se eu quiser expressar essa mesma velocidade em metro por segundo, eu deveria, então, pegar esse valor 90 e dividir por 3,6. 90 dividido por 3 vai dar, por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. Ou seja, essa mesma velocidade, ela é, em termos de metro por segundo, igual a 25. Então, essa é a nossa primeira questão. Vamos para a segunda questão agora. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Então vamos lembrar aqui. A gente falou que velocidade média, então, é esse ΔS sobre o ΔT, onde é a variação do espaço sobre o tempo. Então vamos lembrar o que é o delta, o que significa esse delta, tanto no ΔS quanto no ΔT. O ΔS significa que eu vou pegar a posição final, que nós vamos chamar de S, e diminuir da posição inicial, que nós vamos chamar de S0. Da mesma forma, o nosso ΔT é o tempo final menos o tempo inicial T0. Como é que ficaria isso em um gráfico aqui, um desenho? Vamos supor então que a gente tem aqui
a nossa estrada e nós vamos ter aqui o ônibus. Então, quando você começa a marcar, o ônibus vai estar numa posição inicial que é no quilômetro 30. E a partir do momento que você começa a marcar, você vai ter o seu tempo inicial. Ou seja, você olhou para o relógio e viu que ele estava marcando ali 6 horas. Então, o ônibus vai andar e vai chegar numa outra posição. E nessa posição que ele chegou, você marcou, então, o tempo. E o tempo final ali que você marcou quando ele chegou foi de 9 horas e 30 minutos. E a posição que ele se encontrou ao você parar de marcar foi na posição de 240. Então eu já tenho os elementos suficientes para poder calcular a minha velocidade média. Com um único detalhe. Aqui, se você prestar atenção, o tempo ele está em hora e aqui ele tem uma parte de hora e uma parte em minutos. O que eu tenho que fazer? Vou pegar esse 30 minutos e transformar em hora. Então, 30 minutos equivale a 0,5 hora. Então, como aqui eu tenho 9 horas mais 30 minutos, significa que é 9 mais 0,5, que vai dar então 9 horas e meia. Então, esse é o nosso tempo final. Logo, aplicando a nossa velocidade média, nós vamos ter velocidade média é igual ΔS, que é posição final menos posição inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. Substituindo os valores, nós temos posição final, 240. Posição inicial, 30. Tempo final, 9,5 horas. Menos tempo inicial, nós temos 6 horas. 240 menos 30 vai dar 210. 9,5 menos 6 vai dar 3,5. Se a gente dividir 210 por 3,5, nós vamos chegar ao resultado de 60. E as unidades são o quê? Quilômetro em cima e hora embaixo. Logo, a nossa resposta final é que a velocidade nesse trecho foi de 60 quilômetros por hora. Terceira e última questão. Um ônibus percorre uma distância de 480 quilômetros entre Santos e Curitiba, com velocidade escalar média de 60 quilômetros por hora. De Curitiba a Florianópolis, distantes 300 quilômetros, o ônibus desenvolve uma velocidade escalar de 75 quilômetros por hora. Qual a velocidade escalar média do ônibus no percurso de Santos a Floripa? Bom, esse aqui é um tipo de questão que a gente tem que ter muito cuidado na hora de resolver. Então é o seguinte, ó, vamos desenhar aqui um certo trecho e vamos dividir esse trecho tal qual a questão nos disse. Então, primeiro, começando em Santos, então vamos ter aqui nosso ponto de partida, Santos. Um ponto intermediário aqui que ele vai primeiro de Santos a Curitiba. Então aqui Curitiba. E chegando finalmente em Floripa. Pronto. Então esse seria o nosso percurso. Ele disse que a primeira distância, né, o nosso ΔS1 é de 480 quilômetros. 480 quilômetros. E o segundo trecho é de, que eu vou chamar de ΔS2, de 300 quilômetros. O primeiro trecho ele fez com uma velocidade que eu vou chamar de V1 de 60 quilômetros por hora. E o segundo trecho, ó, com uma velocidade V2 de 75 quilômetros por hora. Então esses são todos os dados que ele nos forneceu. Só que o que acontece?
Na questão, ele pede a velocidade escalar média de todo o percurso, ou seja, indo de Santos até Florianópolis. Então, ele quer saber qual é a velocidade média nesse intervalo todo aqui. Qual é o VM total, ou seja, a velocidade média total do percurso. A velocidade média total do percurso, você tem que levar, então, qual foi o espaço total percorrido e o tempo total gasto nesse percurso. Para a gente achar o espaço total, ele fica até bem simples. Basta que a gente some aí 480 do primeiro trecho mais 300 do segundo trecho. Porém, a gente não tem a informação do tempo que ele gastou nesse primeiro trecho, a gente não tem o tempo 1 e também não tem o tempo que ele gastou no segundo trecho, para a gente poder também somar. Então, a gente precisa primeiro calcular qual foi esse tempo gasto no primeiro trecho e no segundo trecho. Então, se a gente lembrar aqui, ó, da nossa famosa equaçãozinha de velocidade média, a velocidade média é o delta S sobre o delta T. Nessa expressão, se eu quisesse calcular o tempo, então ficaria da seguinte forma: delta T é o delta S sobre a velocidade. Ou seja, basta a gente trocar de posição aqui a velocidade com o nosso ΔT. Dessa forma, eu consigo calcular o tempo 1 e o tempo 2. Então, o ΔT1 vai ser o ΔS1, que é 480, dividido pela velocidade, que é 60. Corta esse zero com esse, 48 dividido por 6 vai dar 8 horas. Então, no primeiro trecho, foram gastos 8 horas. Vamos calcular o delta T2, que é a variação do espaço, nesse caso 300, dividido por 75. Então, 300 dividido por 75 vai dar 4 horas. Então, nesse segundo intervalo, ele gastou 4 horas. Agora, diante desses dados, eu consigo ter o tempo total gasto e aí eu consigo calcular a velocidade média total. Substituindo aqui, nós temos quem é o intervalo de tempo total? 8 horas do primeiro trecho mais 4 horas do segundo trecho. Quem é o meu espaço total percorrido? 480 mais 300. 480 mais 300 dá 780. 8 mais 4 vai dar 12. 780 dividido por 12 vai dar para a gente 65 quilômetros por hora. E essa é a nossa resposta final dessa questão. Então lembre-se, toda vez que tiver uma questão em que eu tenho duas velocidades, eu tenho dois trechos realizando duas velocidades diferentes, eu preciso saber qual é o espaço desse trecho, qual é a velocidade desse trecho e o tempo que eu gasto nesse trecho. Para depois, sabendo dessas informações, calcular então a velocidade média total do percurso. Bom, então é isso aí. Ficamos por aqui e até a próxima.